Olá, meus amigos, paz e bem a todos, é o pastor Esaú Neves e eu estou aqui gravando esse vídeo. É a terceira parte do tema julgamento do pecado de líderes. Bem, é bom lembrar que Jesus disse que o jugo dele é suave e o fardo é leve. Um homem, quando ele tem a escolha de Deus na vida dele para o seu ministério, ou a mulher, ele vive jugo suave e fardo leve. Foi quebrado a canga das concupiscências da carne, dos olhos, da soberba da vida. Foi tirado dele, ele foi transformado, foi ministrado por pessoas sérias. Então venceu o seu velho homem. Quando nós vemos essas práticas inveteradas que a gente está vendo, swings, ministro mandando matar, perseguir, bater, agressões dentro da igreja, adultérios, homossexualismo da parte de obreiros e obreiras, por ali nós já estamos vendo que são pessoas que não se apresentam diante de Deus como obreiros aprovados, que não têm do que se envergonhar e que manuseia bem a palavra, porque esses são atos repreensíveis diante da palavra do Senhor. Uma vez sendo repreensível diante da palavra do Senhor, o que acontece com esses que estão justificando e se auto-justificando? Observe que para ser um obreiro do Senhor, se você é um obreiro jovem, um líder de congregação, você terá acesso administrativo sobre de recém-nascido a idosos. Se é um idoso, ele vai ter também esse acesso de liderança de recém-nascidos da congregação até os idosos. Ele vai comandar famílias, ele vai comandar solteiros, viúvos e etc. Então, quando nós olhamos para esse monte de situações aonde os obreiros estão caindo, nós vamos para o que Paulo ensinou Timóteo como ministro, mas serve para você solteiro, ser membro da congregação, discernir que tipo de liderança você tem. Então lá, na questão da liderança, 1 Timóteo é uma carta pastoral, capítulo 5, versículo 19, Paulo diz assim, não aceite acusação contra um ancião sem duas testemunhas. Conclusão, 2 ou 3 testemunhas. Numa linguagem simples é assim, precisa ser pessoas dignas para depor contra o pecado de alguém. E para se opor ao pecado de alguém tem que ser alguém de vida ilibada. Ao mesmo tempo, essa pessoa tem que ter o amor na repreensão. Ao mesmo tempo, se ela falar com a pessoa, essas testemunhas, e a pessoa rejeitar a repreensão, então ela tem que sustentar diante da congregação com serenidade. Uma vez que ela sustentar diante da congregação, aí entra um outro detalhe sério. Se for necessário ir diante da justiça para defender o caráter do cristão como testemunhas ilibadas e para defender a congregação, eles irão. A Bíblia pede para não levar o irmão a julgo desigual com o infiel. Mas um obreiro, uma obreira em pecados e querendo impor sobre os outros julgo, querendo usurpar congregações, tomando posse de propriedades, de bens e etc., essas pessoas já não são consideradas irmãos. A Bíblia disse que tem que julgar os que se dizem irmãos e são fornicários, adúlteros e etc. Então o que nós entendemos sobre o obreiro? Se ele ministra com o jugo suave do Senhor, ele transmite a unção e sufocou seu velho homem. Como Paulo diz o seguinte, também para Timóteo, 1 Timóteo 5,20, os que pecarem repreende o que? Publicamente. No versículo 20 e 22, ele vai dizer assim, 1 Timóteo 5, não, para você não impor as mãos precipitadamente em um neófito. O que é um neófito? Um novo convertido. Mas o que é um neófito também? Uma pessoa sem preparo, uma pessoa que você vê lá que está despreparada. E eu volto a dizer, é culpa de convenções, conselhos de pastores de hoje, que está lá dominado por supostos ministros, mas a Bíblia diz que no final dos tempos, os homens fariam de nós negócio, pagando a taxa, eles não acompanham família, não acompanham conduta, não acompanham caráter, só vai ungindo para dizerem que estão fazendo a obra de Deus. Enquanto você não precisa fazer, a obra foi feita, Cristo deu lá consumado. Levar a obra à frente é para testemunhas fiéis. Assim sendo,
eu quero dar um segmento rápido para você raciocinar comigo. O que acontece com essas pessoas que disciplinaram pessoas, botaram no banco, julgou pessoas e na hora dos seus pecados estão se auto-justificando, fazem como quer, quebra a igreja, escandaliza a igreja, põe o povo para correr, não dá justificativa e acha que volta a hora que quer, dizendo eu sou de Deus, eu faço assim mesmo e está acabado. O que ocorre com essas pessoas? Vamos pensar? Elas são pessoas o quê? Irreconciliáveis. Pessoas que não demonstram temor. Se é para repreender, para que haja temor, então uma disciplina pública, uma disciplina aberta, uma aceitação, a transferência de cajado, até provar o seu caráter remoldado, é necessário. Quando sai esses escândalos de justificativa que a pessoa não sai do lugar, ou que explode tudo, depois a pessoa quer voltar e deve voltar para a fé, arrependido, mas voltar no sentido de se impondo de cargo, impondo status. Eles não se importam com vocês. Eles levavam uma vida arregalada, eles tinham o seu dinheiro à disposição, e nós temos que ser dizimista, nós temos que ser ofertante, nós temos que fazer votos a Deus, seja votos com finança ou sem finança, e cumprir, porque Deus não se agrada de voto de tolo, tá? Não vou entrar em polêmica financeira porque eu sou dizimista, porque eu oferto, e o que eu vivo da obra no integral é totalmente investido na obra. Então eu sei que existem pessoas honestas, mas para pensar, querem voltar como quer, então eles não estão preocupados com arrependimento, eles estão preocupados com renda. E imagina você olhando agora esse mesmo obreiro que foi pego em vídeo íntimo, essa mesma obreira que sempre está com a mesma fama diante da sociedade, agora voltando, sem demonstração de arrependimento, cheio de justificativa, sem se submeter a uma disciplina a qual eles sempre imporam disciplina sobre os outros. E julgando, quem me julga é Deus, quem analisa sou Deus, é Deus. Conclusão, não importa o que você pensa, servindo e rezando da minha cartilha extra-bíblica, fora da Bíblia, como os fariseus e os escribas. Leia o capítulo 15 de Mateus, versículo 1 e 2. Os fariseus vão reclamar com Jesus que os discípulos não seguiam a tradição. Aí o Senhor mostra para eles aonde eles transgridem a tradição. Então a maior parte desses obreiros com dificuldade, vida imoral comprovada, que não chegam ao senso de justiça, mas sempre estão fazendo as coisas ao seu bel prazer, é que além da falta de temor, eles têm um interesse. A ovelha para eles é lã. Principalmente os que mentiram sobre vida financeira, mentia que lá não entrava, que era eles que sustentavam tudo, porque, por exemplo, o prédio, o lugar era deles, e foi se descobrir que por detrás muita coisa era arrecadada dos outros. Então nós estamos num mundo de, além da imoralidade, muitos se tornaram estelionatários da fé. E aí a Bíblia, lembra que nós lemos lá também, falando de 1 Pedro 4,17, o julgamento começa pela casa de Deus. Quem não suporta a disciplina, o fogo, o tratamento, não tem capacidade para querer botar fogo e tratamento na vida das pessoas. São pessoas reprováveis, são pessoas que não estão dentro do melhor de Deus. São pessoas que me justifica é Deus, não vou tocar no ungido, cuidado para não tocar no ungido. O ungido cai nessas transgressões abertas, nessas coisas que escandalizam a obra e sai lá levantando exércitos de ímpios endemoniados contra a igreja? Não. Então pensa, repensa, parece que estamos falando sempre a mesma coisa, mas observa, textos diferentes, questões diferentes e observações diferentes.